Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de História. Acompanhe na tua tela o que nós vamos aprender hoje. Nossa aula tá demais. Vamos lá para a nossa hora de estudar? Pessoal, somos um país com 54% de pessoas declaradas negras. Isso não é uma minoria, né? Mas ainda assim, o racismo permeia todas as faces da sociedade e realimenta-se em si mesmo pela falta de enfrentamento público e pela mentalidade dominante, que muitas das vezes não valoriza as raízes históricas que constituem o povo brasileiro. As ideologias etnocentristas, aquelas que se consideram superiores, dialogam de forma imposta, diariamente. Aonde? Nas universidades, no cotidiano das cidades, nas igrejas, nos bares da vida. Neste caso específico, quem não se encaixa, quem não se sente representado, muitas das vezes acaba por ser desconsiderado historicamente. Parece que não houve uma história anterior construída por seus ancestrais. Algumas perguntas são feitas somente na época da Semana da Consciência Negra. Por exemplo, como os aquilombados se comunicavam? Outra pergunta também, como eles conseguiram resistir às investidas da coroa portuguesa por quase um século? Outras perguntas são, quem foi Zumbi dos Palmares? Quem foi Aqualtune? Quem foi Acotirene? Quem foi Dandara? Professora, somente na época de novembro? Verdade. Para pensar nesses 54%, somente nessa época. A historiografia brasileira, ela deve muito ao povo negro, assim como deve ao povo indígena, por ter negado ao longo da história esses feitos que lhe é de direito. Mas o que é ser negro no Brasil? Acompanhe aí na tua tela. O negro no Brasil ao longo da história. O que é ser negro no Brasil? A própria existência já é um desafio, pois cada lugar novo e a cada pessoa nova exigem novas estratégias de aceitação. Sim, é muito triste dizer isso, mas realmente é isso o que acontece. Em um ambiente de trabalho, os olhares e as cobranças sempre estarão voltadas para você. Quem disse isso foi a Karine Lima, lá no site Gele10. E sobre esse assunto, eu vou compartilhar com vocês uma entrevista que eu dei ao programa Hora da História. Eu quero que você acompanhe aí, porque ele tem tudo a ver com a nossa aula. Olá, alunos maravilhosos, alunos inteligentes, alunos incríveis que amam e que adoram aprender. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Hora da História. Quem está falando? Quem? Produção? Coloca meu nome aqui embaixo, professor Mauri Júnior, sou professor da CEMED. E hoje o nosso programa está especial, porque nós iremos falar sobre o negro no Brasil. Ser negro no Brasil ainda é conviver com preconceito e com desigualdade. E o silêncio em torno desse assunto é algo que não vai ajudar em nada no desenvolvimento do país. Afinal de contas, nos últimos anos, nessa última temporada, nos últimos anos, vem acontecendo grandes mudanças, grandes grupos, representantes que se destacam por lutar por essa causa. Não só essa causa, como também a causa indígena, os surdos, e esses representantes eles vêm vencendo os obstáculos impostos socialmente. E para compreendermos um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos ter aqui uma convidada especial.
Ela que é a professora oficial de História aqui do 5º ano. Seja bem-vinda ao nosso programa, professora Carla Jaque Minuti. Solta o aplausos aí. Muito obrigada, professor. É um prazer estar novamente no seu programa Hora da História. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Vamos então ao que interessa. Falar sobre o negro no Brasil envolve vários aspectos, várias lutas contra o preconceito, contra a desigualdade, contra o racismo. Vamos destacar nesse último ponto. A pergunta que não quer calar é o seguinte: professora, ainda existe racismo aqui no Brasil? Bem, para a gente entender, para poder falar de racismo, a gente também precisa pensar que o racismo ele consiste nesse preconceito e nessa discriminação com base unicamente nas percepções sociais, baseadas em quê? Nas qualidades biológicas que são inerentes de qualquer povo. Ou seja, muitas vezes ela toma forma de ações sociais que são práticas, crenças, ou até mesmo nos próprios sistemas políticos que consideram uma raça superior a outras, que elas devem ser classificadas de forma superior ou devem ser classificadas de forma inferior, e baseado apenas nessas qualidades que muitas das vezes são físicas, são biológicas, são qualidades culturais herdadas por determinado povo. Ou seja, respondendo a sua pergunta, sim, existe. E na sua pior forma, no racismo estrutural, que é aquele racismo já incutido, que é naturalmente produzido pelas pessoas através de gestos, através de palavras, através de, até muitas das vezes, de piadas, né? E os brasileiros, esses que estão promovendo isso direta ou indiretamente, causam essa discriminação, causam essa segregação e esse preconceito social. E o que é pior, diariamente, muitas das vezes sem perceber, né? E diariamente a população negra e a população indígena precisa conviver com esse tipo de reprodução. Então, sim, professor, ainda existe e na sua pior forma, que é a forma estrutural. Perfeito, professora. Você citou aí essa questão das piadas que acontecem. Isso, infelizmente, às vezes é a realidade de algumas escolas. Mas, graças a Deus, que os nossos alunos, os alunos do 5º ano, são alunos que não fazem esse tipo de brincadeira. Porque racismo aqui não tem Não é vez. legal, verdade. E agora nós identificando esse problema, causa, razão de ser, eu acredito que os negros eles não ficaram de braços cruzados diante dessa situação. Afinal de contas, né, sofrer de calado, não, jamais. Ou isso aconteceu? Ah, com certeza, professor, de braços cruzados, né? Nenhum grupo que se sente representado, né? Ele vai ficar calado, vai ficar quietinho. Não, com toda certeza, ano após ano, os negros vêm evidenciando a sua força através das suas capacidades, através dessas quebras de estereótipo, que muitas das vezes, né, a pessoa não acredita que um determinado grupo pode fazer, um grupo já classificado, né, que já vem sofrendo esse tipo de discriminação. Então, através disso, eles vão consolidando a sua capacidade como qualquer outra pessoa, né? Como qualquer pessoa é capaz de fazer e se destacar, eles também estão vivenciando isso. Até nós, professores, quando na nossa sala, através da Lei 10.639 de 2003, quando a gente tem essa obrigatoriedade do ensino, da história, dos afrodescendentes e dos indígenas, a gente abre esse espaço para essa temática da história e da cultura afrodescendente indígena no Brasil. Então, nós também criamos essa oportunidade de consolidar outras práticas relacionadas a esses povos. Perfeito, professora, muito bem. Muito obrigado por esse esclarecimento. Ao dialogarmos com os alunos, inclusive, alunos esses que estão aí em casa assistindo, quer saber que eles estão por aqui presentes? Quer ver? Alunos de todo o Brasil. Solta os aplausos aí. Muito bem! Olha só, muito bem. Nós estamos aqui oferecendo um espaço acerca dessas reflexões sobre esse assunto, sobre esses grupos humanos. E aí a gente quer saber uma coisa, professor. Existem grandes representantes dessa causa. Representantes positivos, né, exatamente. Positivas, isso mesmo. No decorrer da trajetória vai existir grandes representantes. Exato. E aí nós gostaríamos de compreender um pouco mais sobre isso. Perfeito. Acho que a nossa produção preparou uma imagem aí para mostrar agora. Pode colocar, produção? Perfeito. Aí nós temos a imagem de trajetórias positivas e grandes representantes.
Muito bem. E aí vem a seguinte pergunta, professora. Essas imagens, vai buscar alguma coisa na memória sobre história sobre esses povos? Ah, com certeza. Como os nossos alunos verificaram aí, né, que a produção jogou, todos esses que apareceram são representantes que trazem essa bagagem histórica de luta e de resistência. Por quê? Como eles viram lá, né? Tinha ali a Qualtúnia, a Cotirene, Dandara, né? Mulheres que estavam ali junto ao Quilombo de Palmares, também sendo conselheiras, sendo atuantes ali, que estavam ligadas diretamente a toda aquela dinâmica do Quilombo de Palmares, que a gente já ouviu falar muitas vezes, né? Bastante. O Quilombo do Palmares, que por sinal, segundo alguns historiadores, foi o maior da América Latina. Rapaz, o negócio ali era bom mesmo. Voltando para esse assunto de Palmares, bem lembrado, foi um assunto bastante tocado, nós ouvimos falar muito em Zumbi dos Palmares, principalmente no que se refere ao Dia da Consciência Negra, que é estabelecido em lei e muito pouco sabe sobre isso, certo? Verdade. E sobre elas, professor, de fato, a mulher em si, ela já tem essa dificuldade de ter a sua trajetória representada, né? Aquela trajetória positiva de sucesso representada. E no caso do Quilombo dos Palmares, é uma realidade mesmo. Elas estavam ali, essas mulheres estavam ali promovendo, trabalhando para que Quilombo de Palmares fosse o que ele é, mas eu quero trazer um destaque, professor Mauri, para a Teresa de Benguela, que ela foi a líder do Quilombo lá no Mato Grosso. Então, nós temos ali mulheres que defendiam essa causa com muita força e com muita coragem. Perfeito. Então, haviam também mulheres no meio desses quilombos. Sim. Perfeito. Mas temos mais trajetórias, né, professor? Tem mais? Tem. Produção, coloca a imagem na tela, então, por gentileza. Perfeito. E esses representantes, professora, quais contribuições nos acrescentam? Bem, nós temos aí representantes na área artística, né? Assim como eles trazem também a história de luta, de superação, que rotineiramente comum a muitos brasileiros, né? Essa história de luta, de conquista. Esses ícones, eles se destacaram nas artes. Temos aí nomes famosos, como Pixinguinha, que era músico, o Grande Otelo, com Oscarito, que era grande cantor. Temos lá também representados Aleijadinho, o Mestre Valentim, que se destacaram na arquitetura. Temos também ali alguns que, inclusive, professor, antes de continuar, eu me lembrei de um detalhe. Quando a gente fala, no caso de Aleijadinho, o Mestre Valentim, eu sabia que eles não podiam assinar as obras deles pelo fato de ser negro. Pelo amor de Deus. Sendo negro ou pela cor, pela nascença, muitas das vezes eles não podiam assinar suas obras. E a gente fica assim, né, entristecido de perceber que na história não lhes davam esse crédito, o crédito da sua arte, né? O Estevão, por exemplo, grande pintor, desenhista, e nós temos uma representante mulher aí também, que é a Ruth Souza, que foi atriz, numa época em que ser atriz e negra não era uma tarefa fácil. Muito bem, perfeito, professora. Agora você está algo aí de cor ou nascença. O que seria isso? Sim, verdade. Muitas vezes a gente precisa entender o seguinte, que ser negro não estava só no destaque da tonalidade da pele, certo, né? Tinha toda essa questão de encarar como negro, sendo de cor ou de nascença. O caso negro de nascença seria o pardo, seria aquele que não tem a cor negra mais expressiva, né? Perfeito. A questão de ser negro no Brasil, ela ainda é um capítulo que está em construção, porque existem pardos que não se sentem negros, acredita? Acredito. Professora, mas ainda existem outros representantes Sim, que marcam outro tipo de trajetória. E aí, para mais uma imagem, produção, solta aí na tela. Perfeito. Aí nós temos mais 3 representantes. E esses 3 representantes também vão marcar sua trajetória, uma trajetória na história. Certo? E mais agora voltado para o lado religioso. sim. Esses 3 personagens aí, eles defendem suas crenças e detalhes, sem agredir a outra. Que é algo importante, a questão do respeito. Isso, em defesa da fé, realmente, professor, desses 3 representantes, nós temos aí apenas uma de matriz africana,
que é a Mãe Menininha, né, que na década de 30, só para você ter uma ideia, em 1930, a celebração do candomblé e da umbanda era proibido por lei aqui no Brasil, ou seja, por lei não se podia exercer a fé. E ela se destacou justamente por fazer o candomblé e a umbanda ficar conhecido entre os que representavam o povo naquele momento, que eram os políticos e alguns artistas, né? Principalmente ali a televisão começando, né? A rádio, aquelas coisinhas ali, né? Os panfletos e tudo mais. E como a gente sempre fala, né? A gente não pode falar daquilo que não conhece. Então, ela fez o candomblé e a umbanda ser conhecida entre esse povo representativo. Muito bem, professora. São vários representantes aí fazendo jus à fala. Não podemos falar o que não conhecemos, como você bem disse. Exatamente, professor. Por exemplo, lá também nós tínhamos o padre, né? Sim. Padre Maurício, que ele usava toda a sua qualificação, a sua elevada inteligência, e a sua habilidade intelectual, artística, para fazer com que a sociedade escravocrata da época desse abertura da Igreja Católica aos descendentes de negros. Então, ele usava toda essa sua habilidade de conversar, de induzir, muitas das vezes, a que os negros tivessem essa abertura, né? E ele também atuou numa época que a igreja não era para todos, que dirá para negros, né? E também nós temos aí um representante do público protestante, né, que é o Adhemar de Campos, que a história dele se confunde com a própria história da música gospel no Brasil. E ele fala em muitos shows que ele tem esse jeito alegre, espontâneo de celebrar, graças às suas raízes africanas. Muito bem. Como podemos ver, esses representantes deixam marcas positivas na trajetória e na história do Brasil. Mas não acaba por aí. Existem mais também, produção. Solta mais uma imagem na tela. Perfeito, essa produção arrasa. Voltando para cá agora. Agora iremos trocar um pouquinho de assunto, sair da religião e falarmos um pouco de política. Assunto pertinente. Entendemos que um político, um ativista, ele marca pela luta de direito de pessoas que representa, certo? E por que esses nomes são tão importantes, professor? Enfim, né? Quando a gente fala de política, que é um assunto que sempre está ali, né, sendo rotineiramente colocado no dia a dia do brasileiro, porque a gente praticamente de 2 em 2 anos temos eleições, né? Sim. Então sempre a gente volta a esse assunto de política, mas não pelo fato deles serem negros, descendentes de negros atuantes na política, mas porque eles foram extremamente competentes naquilo que eles fizeram. Não foi só o fato de ser negro, né? Exemplo, o Luiz Gama, que está aí representado, ele só foi reconhecido como advogado, professor, em 2015. Foi um título pós-morte, ou seja, enquanto ele era vivo, ele não foi reconhecido como advogado. Mas detalhe, ele era tão habilidoso que ele conseguiu libertar-se a si mesmo e ainda conseguiu libertar mais de 500 escravos, só com os conhecimentos de advocacia que ele fez, sem ter feito faculdade de Direito, diga-se, né? Ele mesmo? Ele mesmo. Sim, professor. O pai vendeu o Luiz Gama quando ele era criança para pagar uma dívida. Entendi. Mas, né, ele conseguiu ali provar, através da leitura das leis que já eram lançadas naquele momento, ele conseguiu provar que ele já era livre a partir da data do seu nascimento. E os 500 escravos que ele conseguiu libertar também foi baseado na lei do ventre livre e na lei de Feijó. Perfeito, professora, perfeito. Mas ainda há algumas dúvidas, né? São aquelas que a nossa plateia já aprendeu na aula 12. Tenho certeza que os alunos aí já compreenderam as leis que apareceram na aula 12. Sim, foi comigo, inclusive, hein? Não admito que vocês não se lembrem. E as outras, professora? Bem, os outros, por exemplo, o André Rebouças e o José do Patrocínio, eles já eram abolicionistas. Eles são sempre citados como atuantes nessa causa de libertação dos escravos, né? E eles usavam essa influência que eles tinham para fazer com que a escravidão já fosse ali, né? Já tem uma trajetória, que a escravidão não foi só com a assinatura da Lei Áurea. Sim. Teve todo um trajeto, né? E o Nilo Peçanha, professor, ele foi presidente do Brasil, o senhor sabia? Presidente do Brasil, olha só. Exatamente. Ele foi o primeiro presidente afrodescendente do Brasil.
E ele foi presidente numa época em que, para ser vice, na verdade ele foi vice, né? Para ser vice-presidente, precisava também receber votos. Então, ele assumiu a presidência por um ano, quando morreu, né, o Afonso Pena, lá em 1909, e foi justamente na administração do Nilo Peçanha que foram criados alguns ministérios que são usados até hoje. Por exemplo, ele criou uma siglazinha, que agora eu não consigo me lembrar, professor, mas que hoje é a FUNAI. E ele também criou o Ministério da Agricultura, ou seja, muito competente naquilo que ele fez, apesar dele só ter governado durante um ano. E mais, nós temos também aí, nessas representações políticas, que ele também introduziu a primeira escola técnica. Ou seja, a gente percebe ali, né, que não foi só o fato de ser negro, mas ser competente no que estava fazendo. Temos também ali a Antonieta, a Laudelina e a Lélia. Que detalhe, gente, se a gente pensar assim, a mulher até hoje já enfrenta um preconceito quando ela entra na política. Imagina sendo negra e dentro da política, né? Então, elas se destacaram porque elas conseguiram trazer representatividade, não só para o público feminino, mas também chamou a atenção para a causa das mulheres e para a causa da mulher negra também, né? Muito bem, professora. Entre essas imagens aí, nós temos também o Nestor Nascimento, que é conhecidíssimo. Sim, aonde? A Aqui, gente não pode, exatamente, a gente não pode deixar de falar de política no Amazonas sem citar, né, o Nego Nestor, como ele gostava de ser chamado, né? A luta pelos direitos dos negros, né, por ele, liderada por ele aqui no Amazonas, ela ganhou uma dimensão tão grande que o Nestor, inclusive, ele foi para os Estados Unidos representando o Brasil no Fórum das Nações Unidas. Olha só, né? A importância, a relevância. Exatamente. Muito bem. Ainda tem mais uma imagem aí, produção? Coloquem na tela, então, para nós conferirmos. São outros representantes que também marcam essa trajetória. E muitas coisas se diz melhor calado, pois o silêncio não tem fisionomia. Mas as palavras, sim, tem muitas faces. Escritores! Trajetórias positivas e grandes representantes dos escritores. O que seria dos professores sem os escritores, né, professor? Cada um ali, né, ao seu tempo, teve a sua importância e relevância. Por exemplo, esse que o senhor citou, Machado de Assis, que foi um ícone no seu tempo. Os seus textos são utilizados até hoje, são inspirações até os dias atuais. Cruz e Souza também apareceu ali, que foi quem inaugurou um tipo literário, um estilo literário. Temos ali também representada a Maria Firmina, que foi a primeira mulher a passar em um concurso público, professor. Olha só, que legal, né? E os textos que ela escreveu precedeu os textos do mesmo estilo da Escrava Isaura, que se tornou conhecido num outro autor, mas foi ela quem fez o caminho, vamos dizer assim, né? Fez o caminho das pedras. E também está ali representada a Carolina de Jesus, que era uma moradora da favela, e ela conta no seu livro Quarto de Despejo a realidade daquele lugar. E esse livro ele fez tanto sucesso, a publicação dele fez tanto sucesso, que logo da primeira já foi traduzido para 29 idiomas. 29? Olha a moral dessa mulher, né, professor? Deve ser o livro. O livro. Mas não termina por aí, porque existem outras trajetórias positivas e outros representantes, professor. E a produção separou mais uma imagem. Coloca aí na tela. Muito bem. Agora nós vamos mudar radicalmente. Vamos mudar agora para o campo do esporte, porque nos esportes também existem os seus representantes negros. Poderíamos aqui citar muitos nomes, vários nomes, por isso escolhemos alguns que tiveram feitos incríveis e impressionam até os dias atuais. Verdade, professor, nós temos ali de fato, né, alguns que tiveram seus nomes na história do esporte, né? Como é o caso do Ademar, que foi o primeiro atleta brasileiro a ganhar uma medalha de ouro para o Brasil, né? Esse aí não vai ser esquecido nunca. Temos também o Pelé. Pelo amor de Deus. Pelé, quem não souber de Pelé. É o rei.
O Rei Pelé, Brasil, país do futebol, né? Saber falar de Pelé, participou de 4 Copas, ganhando 3. 3. Né? Que, assim, feito fantástico. Ele é considerado, inclusive, uma das personalidades mais conhecidas do mundo inteiro. E temos uma representante feminina, a Marta, que foi escolhida a melhor futebolista por 6 vezes, sendo 6 que vezes. 5 delas consecutivas, que é um recorde até entre os homens. Sem dúvidas. É a rainha do futebol. Exatamente. Professora, acho que toda essa história foi muito importante para a compreensão dos nossos alunos. Tenho certeza que eles adoraram e compreenderam muito mais sobre esse conteúdo. Agora, para encerrarmos, eu gostaria que você deixasse um recado enfatizando mais uma vez a importância da trajetória e desses representantes negros na nossa história, na história brasileira. Bom, a gente aprendeu, né, através desse nosso bate-papo, né, professor, que essas trajetórias positivas e esses grandes representantes, eles trazem para esse público que somos nós. Eu tenho certeza que cada um de nós brasileiros se sentiu representado por cada um deles, porque, de fato, eles marcaram seus nomes na história do nosso país, não só pelo fato de ser negro ou afrodescendente, mas por ser brasileiro e vencer esses obstáculos sociais que a gente vence diariamente. Perfeito, professora, muito obrigado. Alunos de todo o Brasil, solta um aplauso aí para a professora. Obrigada, gente, foi um prazer. Agora, olhando aqui para mim, a aula de hoje encerra por aqui. O nosso programa Hora da História acabou. Vejo todos vocês em um outro momento. E aqui o nosso muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima. Que demais essa entrevista, né, gente? Trajetórias positivas e grandes representantes. Um abraço, professor Amaury, muito obrigada pelo convite. E agora, gente, depois de tudo que você aprendeu nessa entrevista maravilhosa que foi dada ao programa Hora da História, eu quero te convidar para o nosso Exercitando. Vamos lá praticar? Questão 1. Ao citar o termo literatura, alguns nomes são referências. Entre eles, alguns afrodescendentes. Quais? Machado de Assis, Cruz e Souza ou Neguinho da Beija-Flor? Questão 2. Muitas mulheres compõem essa vasta trajetória positiva e grandes representantes. Qual foi destaque da política? Foi a Ruth Souza? Foi a Dandara? Foi a Lélia Gonzalez? Ou foi a Escravizaura? Pensa aí um pouquinho, daqui a pouco a gente resolve.
Então, pessoal, agora que você tirou esse tempinho para você analisar as questões, vamos responder. Acompanha aí. Questão 1. Ao citar o termo literatura, alguns nomes são referências, entre eles alguns afrodescendentes. Quais? Bem, lá naquela entrevista do programa, a gente citou Machado de Assis, não é mesmo? Também falamos de Cruz e Souza, mas, opa, eu estou vendo aqui o Neguinho da Beija-Flor, professora. Ele é conhecido, mas não na literatura, tá? Ele já é conhecido no samba. Vamos lá conferir? Olha aí, acertamos. Machado de Assis, Cruz e Souza. Questão 2. Muitas mulheres compõem essa vasta trajetória positiva e grandes representantes. Qual foi destaque da política? Bem, todas elas aqui foram destaque em alguma área, né? Por exemplo, a Ruth Souza foi destaque nas artes, a Dandara foi destaque lá no Quilombo. A Escravizaura já é um livro, aquele que só surgiu graças também a uma escritora. Então, nós temos aqui como representante da política a Lélia Gonzalez. Vamos conferir? Olha aí, acertamos! Que legal, pessoal! Agora eu te convido para o resumo do nosso conteúdo. Aprendemos hoje sobre o negro no Brasil ao longo da história. Começamos a nossa aula falando o que é ser negro no Brasil. E na entrevista dada ao professor, lá na Hora da História, falamos sobre trajetórias positivas e grandes representantes. Vamos relembrar? Falamos aqueles que foram destaques lá na história do Quilombo,
dos quilombos, né? No caso da Tereza, ela não era de Palmares, mas ela teve seu destaque no quilombo lá no Mato Grosso. Falamos também sobre os representantes da literatura, pessoas que se destacaram na sua arte de escrita. Aprendemos também sobre os representantes dos esportes e muitos outros. Mas para que você realmente considere o que é ser negro no Brasil e como essas trajetórias são positivas, acompanhe aí um vídeo. Foi aos 7 anos de idade que descobri que eu era preto, pobre, fedido e favelado. Essas eram as palavras que eu ouvia diariamente quando eu ia para a escola. Desde quando nasci, a escola pública sempre foi para todos. Mas nem todos, assim como eu, conseguiram ficar para terminar seus estudos. Muitos precisaram trabalhar para ajudar a família. Para outros, o caminho da bandidagem era mais atraente. Eu tinha o apoio da minha avó e da minha fé. Ouvia essas palavras todo dia, mas todo dia eu escolhia esquecê-las. Um dia, sumiu uma caneta na minha sala de aula. Um colega gritou: "Foi o negrinho! Todo preto é assim!" Ah, como aquilo magoou meu coração. Quando revistado, descobriram que não foi eu. Desculpas? Não, ninguém me pediu desculpas. E assim eu fui, até concluir meu ensino médio e a faculdade. Tornei-me professor. Hoje eu ensino muitas coisas, principalmente sobre respeito. As pessoas precisam entender que essas palavras doem e machucam muito. Pessoal, como você acompanhou aí no vídeo, é realmente um resumo de toda a nossa aula. Como o negro se sente e como ele também consegue, mesmo com todas essas dificuldades, ser representante de toda uma geração que também luta por esse reconhecimento. Realmente, falar sobre essas trajetórias positivas e esses grandes representantes, desses 54% declarados negros no nosso país, começa a fomentar em nós aquela ideia. Nunca foram minoria, pelo contrário, somos todos nós. Agora eu te convido para as considerações finais. Pessoal, a importância da gente aprender sobre essas trajetórias positivas e esses grandes representantes é realmente reconhecer a contribuição dos africanos e dos afrodescendentes para a construção da história do Brasil. Pessoal, a gente também, através disso, a gente percebe que ser negro no Brasil inclui muitos obstáculos, como do vídeo que você acompanhou, mas que esses obstáculos podem ser superados e que eles podem também ser inspirados em novas trajetórias, tanto essas que conhecemos na aula de hoje, como outras que outros também irão escrever ao longo da história. E para encerrar, eu gostaria de deixar para você o poema da Débora Garcia, nas palavras dela, O que é ser negro no nosso país? Poesia genealogia. Às vezes me perguntam, por que falo tanto da África se lá nunca estive? Por que sinto tantas saudades se lá nunca parti? Se de lá nunca parti? Eu respondo com a certeza de quem nunca se sentiu assim. Nunca estive na África, mas a África sempre esteve em mim. Um forte abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau!